Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, bem-vinda, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, e estamos aí construindo o saber. Preparamos de forma exclusiva para você que está pleiteando as carreiras bancárias uma série de assuntos matemáticos. Hoje, nossa aula 13, galera. E o que nós vamos falar nesta aula, professor? Progressão geométrica. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, recomendo dê uma pausa no vídeo, volte, assista às aulas anteriores, porque elas são complementares, galera. Uma complementa a outra. É muito importante dominarmos bem esses assuntos. Então, vem comigo falando hoje de progressão geométrica. Então, na aula de hoje, nós vamos falar, além da definição do que é uma progressão geométrica, vamos aprender a calcular a razão de uma progressão geométrica, o termo geral de uma progressão geométrica, a condição de existência de uma progressão geométrica e também como que se calcula a soma dos termos de uma progressão geométrica. Beleza? E de praxe, para finalizar, a gente resolve uma bateria de exercícios que já foram cobrados nos mais diversos concursos aí. Então vamos lá, começando com o conceito, né, do que é uma progressão geométrica. Na aula de progressão aritmética, nós definimos o que é uma sequência, né? Nós falamos que uma sequência é uma ordenação de valores, no caso de números, né, sequência numérica, de números que podem ser crescente, decrescente, ou pode seguir aí uma ordem aleatória, desde que fundamentada numa lei de formação. Então veja bem, é a lei de formação desses valores que vai nominar qual é a ação que nós estamos envolvida, ok? Então quando essa sequência obedece os termos que eu vou colocar agora, ela vai ser uma progressão geométrica. E a palavra progressão, ela não pode ser entendida necessariamente como algo que está aumentando, tá, gente? É uma forma de nós associarmos a algo que está sofrendo uma variação, que pode progredir tanto para mais, como pode progredir para menos, ok? Beleza. Então nós temos aqui que progressão geométrica é toda sequência de números não nulos, certo? Não pode ser zero, na qual a partir do segundo termo, então o primeiro não é considerado, a partir do segundo termo, o quociente da divisão de cada termo pelo seu precedente é constante. Quociente, gente. Quociente é o resultado de uma divisão, tá? Então, quando eu divido um valor por outro, eu tenho um quociente. A palavra quociente nos remete à ideia de divisão. Em outras palavras, se eu pegar um termo e dividir pelo que vem antes dele, imediatamente antes, o valor que nós vamos encontrar é uma constante. Então, se eu dividir o segundo pelo primeiro, por exemplo, eu encontrei esse canetão. Se eu dividir o terceiro pelo segundo, o que eu vou encontrar? O canetão. Se eu dividir o quarto pelo terceiro, canetão. Se eu dividir o 20º pelo 19º, resposta, canetão. Ou seja, qualquer termo que eu dividir pelo que vier imediatamente antes dele, vai dar sempre a mesma resposta. Tranquilo? Beleza, professor. Então isso que é progressão geométrica é uma sequência de valores na qual a divisão de um determinado valor pelo que vem antes dele vai dar sempre o mesmo resultado. Isso é uma das definições. Mas assim como a progressão aritmética, também tem duas definições. Qual seria a segunda? Agora é o contrário. Agora, ao invés de pensar em divisão, eu falo em multiplicação. Então, cada um dos seus termos, exceto o primeiro, tá? Porque o primeiro não tem nenhum que vem antes dele, tá? É igual ao precedente multiplicado por uma constante. Olha só agora a ideia de multiplicação. Eu posso dizer então que o segundo é igual ao primeiro multiplicado pelo canetão? Isso. Posso dizer que o terceiro é igual ao segundo multiplicado pelo canetão? Sim. O 10º é igual ao 9º multiplicado pelo canetão? O 20º é igual ao 19º multiplicado pelo canetão? Exatamente. Então eu posso trabalhar tanto com a ideia de divisão quanto com a ideia de multiplicação. Beleza?
Ou seja, quando eu tiver uma sequência de valores onde qualquer valor é igual ao anterior multiplicado por uma constante, eu tenho também uma progressão geométrica. Beleza, professor. E essa constante, ela recebe o nome de razão, tá? Então aqui, ó, razão de uma progressão geométrica. Mas chamo a atenção de vocês para a diferença de representação. Na progressão aritmética, nós representávamos razão com a letra R. Na progressão geométrica, nós representamos razão com a letra Q. Então fique atento, porque não vai mais aparecer o R aqui, tá? Quando falar razão, não é R, é Q, tá? Na aritmética é R. Beleza, sanado essa dúvida, vamos lá. Exemplo, olha só, eu tenho uma sequência. Qual é a razão dessa progressão aqui? É só dividir. 10 dividido por 5, 2. 20 dividido por 10, 2. 40 dividido por 22. Então a razão é 2. Observa, constante. Aqui, professor, é tudo igual. Mas divida. 8 por 8, 1. 8 por 8, 1. 8 por 8, 1. Então a razão é 1. Tá? Se eu dividir um termo pelo anterior, vai dar sempre o mesmo valor. Maravilha. Aqui, 27, 9, 3, 1 sobre 3, 1 sobre 9. Nesse caso, eu vou ter 9 dividido por 27 e não 27 por 9. É o segundo pelo primeiro e não o primeiro pelo segundo. Então 9 dividido por 27 é 1/3. 3 dividido por 9 é 1/3. 1/3 dividido por 3 vai dar 1/3. Tá? Então, razão 1/3. Aliás, aqui faltou um 1 aqui antes de 1/3, né? Faltou um 1 aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Continuando. 2 menos 6, 18 menos 5, menos 54, 162. Observem, pessoal, que essa progressão aqui, ela hora positiva, hora negativa, hora positiva, hora negativa, vai nos dar a ideia de quê? De uma razão negativa. Por que que ela vai ser negativa? Porque pela alternância dos sinais. Olha só, 2, 6, 18, 54, 162. Se eu dividir 6 por 2, dá 3. Se eu dividir 18 por 6, dá 3. Se eu dividir 54 por 18, dá 3. Tá, o valor absoluto é 3. Mas e o sinal, professor? O sinal, a gente faz jogo de sinal, né? Menos com mais é menos. Por isso que ficou menos 3. E aí, partindo do princípio que a progressão pode ser uma multiplicação, quando eu multiplico 2 por menos 3, me dá menos 6, certo? Quando eu multiplico menos 6 com menos 3, vai me dar 18, porque menos com menos é mais. Quando eu multiplico 18 por menos 3, mais com menos dá menos. E 18 vezes 3 é 54. Então observem que a progressão vai ser hora positiva, hora negativa, hora positiva, hora negativa. Nesse primeiro caso aqui, razão maior que zero, a minha progressão ela é crescente. Nesse caso, como a razão é 1, razão igual a 1, ela vai ser uma constante, tá? Nesse caso, como a razão é um número menor que 1, maior que 0, mas menor que 1, né? No caso aqui um número decimal, eu vou ter aqui uma razão decrescente, ok? E quando eu tiver uma razão negativa, ela vai ser uma razão menor que 0, ela vai ser alternante, tá? Alternante. Então, nesse caso, eu tenho 4 tipos de classificação para minha progressão geométrica. Lembram, na PA eu só tinha 3. Crescente, decrescente e constante. Aqui eu tenho crescente, decrescente, constante e alternante, toda vez que a razão for negativa. Beleza? Bom, conhecido isso, vamos para o termo geral de uma progressão. O termo geral da progressão, ele está baseado na sua definição. Lembram que qualquer termo é igual ao anterior multiplicado por uma constante, então eu posso dizer que o segundo é igual ao primeiro vezes a razão, que é a constante. Tá, vezes a razão elevado a 1. Uma vezes a razão. Tranquilo. Quem é o terceiro? É o anterior, que é o segundo, vezes a constante. Beleza. Mas, professor, o segundo não é igual ao primeiro vezes a razão? Se eu substituir no lugar dele isso aqui, o que vai dar? Vamos lá? Olha só. Vai ficar assim, ó. Isso aqui, ó,
A1 vezes Q é o segundo, tá? É o segundo. Só que Q vezes Q, gente, dá Q ao quadrado. Então, conclusão. O terceiro é A1 vezes Q ao quadrado. Maravilha. Quem vai ser o quarto? O quarto é igual ao anterior multiplicado pela constante. O anterior do 4 é o 3. Mas o 3 não é A1 vezes Q ao quadrado? Sim, vamos substituir? Vai ficar como? Vai ficar assim, ó. No lugar do A3 eu coloco A1 vezes Q ao quadrado vezes Q. Q ao quadrado vezes Q, 2 mais 1, 3. Vai dar Q a terceira. E assim por diante. Qual é o padrão que eu quero chamar a atenção de vocês? Quando aqui era 2, o expoente aqui era 1. Quando aqui era 3, o expoente aqui era 2. Quando aqui foi 4, o expoente foi 3. E se por acaso aqui fosse 10, qual seria o expoente, galera? Isso mesmo, 9. Uma unidade a menos. Sempre assim, professor? Sempre assim. Um termo de uma progressão é igual ao primeiro, multiplicado pela razão, e o expoente dessa razão vai ser sempre uma unidade a menos. Se aqui é 10, lá é 9. Se aqui é 15, lá é 14. Se aqui é 36, lá é 35. E assim por diante. Ok? Beleza. Conclusão. Generalizando, nós temos que qualquer termo da progressão é igual ao primeiro vezes a razão elevado a uma unidade a menos. Por isso que ficou n menos 1. Beleza? O AN é o termo geral, ou último termo, né? O A1 é o primeiro, o N é o número de termos e o Q é a razão. Beleza? Entendido isso, vamos para a prática. Olha só. Primeiro exemplo aqui, Banca CES Gran Rio, temos o seguinte. Considere a sequência numérica cujo termo geral é dada por AN igual a 2 elevado a 1 menos 3N. Para N maior ou igual a 1, essa sequência numérica é uma progressão. Aí eu tenho que ver qual progressão é, se é geométrica, se é aritmética e qual seria a razão dela. Beleza. Bom, veja bem, gente, só pela forma escrita, tá? AN é igual a 2 elevado a 1 menos 3N. Só pelo fato do N estar aqui no expoente, gente, já indica aí uma situação de progressão, porque é uma potência e potência. O que é potência? Potência é nada mais, nada menos do que a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, se eu multiplico o 3 vezes o 3 5 vezes, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, isso é 3 elevado a 5. Tá? Então a potência é uma forma de nós representarmos o produto de um mesmo valor, uma certa quantidade de vezes, tá? Expressa pelo expoente. Sendo assim, como se trata de uma potência de uma multiplicação, e nós usamos o termo multiplicação aonde? Na PA ou na PG? Na PA. Na PA não, na PA é soma ou subtração. A PG é multiplicação ou divisão. Então só por isso eu já descarto em ser aritmética aqui. Beleza? Não é nem D nem E. Vai ser uma dessas. Mas vamos lá. Como ele falou que N tem que ser maior ou igual a 1... Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença a vocês, pois essa aula é uma aula demonstrativa aqui do nosso querido site LAC Concursos, que nós fizemos um curso focado específico da Guarda Civil Municipal de Sorocaba. Curso este completo, ponto a ponto do edital, super atualizado. Tenho certeza que aqui tem todo o conteúdo necessário e suficiente para que você faça uma excelente prova nesse concurso. Professor, o investimento, cara, super promoção, apenas R$ 119,90, você vai ter acesso a todo esse conteúdo, o restante dessa videoaula, você vai ter o PDF, cara, você vai ter muito mais. Cara, e outra coisa, no site, eu peço que você estude via menu Personal Coach. O que é isso? É a nossa metodologia vitoriosa. Tá? Ali, nosso setor pedagógico pegou todo o conteúdo, transformou em metas diárias de estudos. Cada meta que você cumpre é uma meta importante,
rumo à sua aprovação. Tudo bem? Professor, qual que é a minha meta? É sempre antecipar a meta. Vamos supor que hoje é dia 15 de julho. Cara, você tem que já fazer de hoje e de amanhã, dia 16. Eu vou terminar mais cedo, você refaz, você faz revisão. Você não quer passar? Então vem comigo aqui na Lá Concursos. Tem um link aqui embaixo para você diretamente lá fazer a sua matrícula. Pode vir, não é fake news, cara, não tem golpe. Nossa seriedade aqui é muito grande. Nós queremos que você conheça o nosso serviço. Valeu, tchau!